Pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Pode Crer. Hoje o papo é inspirador. Vamos conversar com alguém que encarou a lei de frente, superou desafios e conquistou uma excelente aprovação. Eles vão contar um pouco sobre sua rotina de estudos, as suas experiências e dificuldades, e, claro, dar dicas valiosas para quem também sonha com a vaga na universidade. Fica com a gente, porque essa conversa promete esclarecer muita coisa. Sem mais demora, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Álvaro e Chainado. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Vamos iniciar a nossa entrevista abordando o primeiro tópico, rotina de estudos. Como era a sua rotina de estudo durante a preparação para o Enem? É, era basicamente, eu estudava na escola, assim, sabe? É, em relação à redação, com a professora Lília. A professora Lília foi um dos pilares cruciais em questão da minha nota e tudo mais, porque ela foi uma pessoa, como é que fala? De extrema importância, né? As aulas dela, aulas perfeitas, aulas maravilhosas. E em relação aos estudos, eu iniciei em 2024. Comecei a estudar, focar, né? Tipo, ainda não tinha começado as aulas, aí você já entra com tudo, assim, querendo, sabe? Aí depois foi dando, assim, uma desmotivada e tudo mais pra estudar, fui estudando, assim, mais pouco. Mas nunca, em nenhum momento eu deixei de estudar. Eu estudava na escola, estudava em casa, e por aí ia. Bom, eu desde o primeiro ano estudava, mas não era aquele estudo focado. Era algo mais. Já li um hiperfoco às vezes, estudava um pouco, era mais focado na escola. Aí eu fui estudar de verdade mesmo do segundo, lá no finalzinho um pouco do segundo, do meio do ano, do segundo ano, para o terceiro, de maneira um pouco mais focada. E realmente focar mesmo de ter uma rotina de estudo toda noite, depois de meus afazeres da escola e de casa, ali por volta das 7 horas até umas 9 horas, estudando. Em relação à redação, eu estudava, tinha os ensinos da escola, mas eu estudava mais em casa, através do YouTube, do TikTok e de Instagram. Que é importante a gente ter essas redes sociais, mas com o que a gente vê está relacionado ao Enem e com redação. Ali o tempo que você está vendo, você tá aprendendo também, porque você vai salvando coisa, você vai anotando. E foi basicamente isso. Quantas horas por dia vocês costumavam estudar? No começo do ano, né, como eu falei que eu realmente comecei focado, era mais ou menos assim, umas 4 horas. Eu era em torno de umas 2 horas, focada, aí uns 3 horas, É, por aí. Vocês estudavam sozinho ou faziam cursinhos? eu, eu ainda cheguei a Eu ainda cheguei a assinar um cursinho, se eu não me engano, foi do professor Ferreto. É uma plataforma excelente. Excelente mesmo. E lá ele também me ajudou bastante. Bom, eu realmente era tudo do YouTube, eu caçava diversos canais do YouTube, tanto o Ferreto com aula de matemática, que ele tem uma playlist maravilhosa de matemática inicial, quanto a professora Fernanda Pessoa de redação, que ela é muito boa, e entre outras pessoas que eu gostava, tanto de canais de história, geografia, geopolítica, de filosofia, que eu estudava bastante, pegava algumas dicas, pegava alguns métodos, como é que fala? Algumas, Algo que ia auxiliar ali de forma mais rápida, para a gente matar um pouco mais do tempo. E assim foi. Frisando aqui a Fernanda Pessoa que ela falou, gostava também de assistir as videoaulas. Ela fazia bastante aulão, se eu não me engano. Sim, Aqueles aulão, tipo, muito aquelas live. lives, que é de 2 horas, 3 horas, e lá tinha. Era uma bomba de conhecimento, era muita, muita coisa mesmo. Técnicas e estratégias. Quais matérias vocês tiveram mais dificuldade e como superou? Eu tive mais dificuldade em ciências humanas. Que no caso é tanto que na prova do Enem mesmo, eu acabei, por eu não conseguir administrar o meu tempo também, né? Eu acabei perdendo algumas questões que infelizmente eu tive que chutar, das questões de humanas, né? Pra poder dar o tempo, né? Porque a gente não podia entregar a prova sem responder lá no gabarito. E essa questão de humanas é porque realmente eu
Num, como é que fala? Eu nunca fui. Assim, Você é administrado. exatamente. Humanas é mais complicado. Em mim já foi a exatas. Em questão de humanas eu já me saí bem, tanto em humanas quanto linguagens, embora a prova do Enem de história, de humanas em si, não tenha muito conteúdos de humanas do Enem de 2024, mas ainda assim eu fui bem por saber de alguns conteúdos, tanto de linguagem quanto de humanas, mas minha, como é que se fala? Eu não consegui me sair bem foi em exatas e na saúde, como física e química. Biologia, ainda consegui me sair um pouco bem por conta das aulas da Leni, que ela é Deus no céu e ela aqui na terra, maravilhosa. Só que em questão mesmo foi em matemática, por conta que eu tenho dificuldade em matemática e em exatas. E a Porque saúde, era muito realmente, mais. eu acho que para muitas pessoas, exatas é uma coisa que pega mesmo. E como a gente já tem um déficit já do básico, para ir Exatamente. pro difícil, que já é cobrado mais um raciocínio lógico nas provas do Enem, foi muito mais difícil pra gente, pra mim em específico. Mas se a gente tiver uma rotina de estudo, já começar ali do zero, as equações básicas, e ir fluindo até, tipo, do meio do ano, do janeiro até junho, você começa pelo básico, do junho a Novembro. outubro, a novembro, você vai, pega uns assuntos mais médio e intermediário, você consegue desenvolver uma prova melhor. Porque a prova de exatas mesmo, ela é bastante assim, tem muito conteúdo de raciocínio lógico, é só seguir sua lógica. O problema é que tem aqueles textão, né? Aquele enunciado grandão que a pessoa perde muito tempo, aí Então, as vai. pegadinhas. Exatamente. E lá tem um. Parece, a gente lê, cara, não vou conseguir responder, é muita coisa. Mas se você realmente entender, se você entender de raciocínio lógico, entender o conteúdo que a questão está te propondo, você mata certinho. Aí, quando a gente sai dali da escola, que vai conversar com as pessoas que fizeram a prova. É, Ei, eu botei A, eu botei B. Ah, não, eu botei E. Não tem é, questão nenhuma. É muito, de alguma forma, é muito desesperador, que a gente não sabe ali o resultado na hora. Sei exatamente. lá, é um turbilhão de emoções, sabe? Como vocês se organizavam para revisar o conteúdo? Cara, em relação à revisão, eu fiz mais próximo à prova, tipo, no finalzinho de outubro. Principalmente redação, né? Porque redação, eu acho que ela tem um peso, eu acho não, tenho certeza, né? Ela tem um peso enorme Aí na prova, né? Porque, dependendo da sua nota, a redação ela pode subir ou pode descer. Aí, eu revisava basicamente em aulas no YouTube, porque eu já tinha deixado a plataforma do professor Ferreira de lado, assim, um pouquinho. Aí era mais questão no YouTube e tudo mais. YouTube, TikTok, né? Porque o TikTok ele tem uma bastante influência nessa questão do Enem, principalmente quando tá chegando perto. A Uhum. sua For You lá só chega coisa do Do Enem, Enem, Enem pra lá, E é Enem pra muito bom. cá. E é muito bom. A gente pega muitas dicas, muitos Sim. métodos de matemática. Qual é a questão? Como é a pergunta? Como vocês se organizavam para revisar os conteúdos? Igual o Álvaro, foi no, já chegando perto, foi mais vídeos no YouTube, principalmente o canal Nostalgia, ele tem muitos vídeos muito bons. E entre outros canais que eu não tô lembrada agora, mas eu posso pegar uma lista e indicar para vocês depois, porque eu conheço muito de história. Só que o canal Nostalgia é muito bom, que ele tem um vídeo quase de uma hora só da história do Brasil, pegando política, pegando ali o Brasil colônia. Aí eu revisei alguns vídeos e fazia alguns exercícios, principalmente de matemática, e assim foi indo. Mas eu cheguei a revisar mais uma professora de redação do YouTube, só que eu tô esquecendo o nome dela. Mas eu revisei foi redação mesmo do que outras matérias. Quanto que a redação ajuda mais a gente. Então, tá, que no meu caso, eu tirei uma certa nota em redação, a minha nota das outras não foi uma nota tão considerável, tão excelente, mas a redação deixou ela uma nota média. Eu acho que para muitas pessoas foram desse jeito. Para Sim. mim também funcionou basicamente a mesma coisa. E em relação à redação, né? A Fernanda Pessoa, um dia antes, toda vez que é um dia antes da prova do Enem, do primeiro dia, ela faz aquele aulão. O aulão dela foi muito bom. Acho que no aulão dela ela citou o quê? Mais de 200 probabilidade de temas que poderiam cair, né? Uhum. E eu assisto ela eu assisti as lives dela desde o segundo ano. E a professora Sueli e a professora Lília também elas estavam fazendo aulas aqui à noite, de redação. Que inclusive a professora Sueli propôs um tema para a gente fazer aqui, que foi bem parecido. Que se eu
parecido com o de 2024, que foi Desafios para a Valorização da Herança Africana, né? E aqui a professora Sueli, ela propôs um tema para a gente fazer que foi bem parecido, que foi Desafios para, acho que era para a valorização da cultura e alguma coisa assim. Eu só sei que foi bem parecido e, tipo, isso ajudou bastante também, bastante. Eu também, eu lembrei, eu gostava muito das lives e das aulas da Luma, do YouTube. Sim, muito Ela é boa. muito maravilhosa. Vocês fizeram muito simulado, prova anteriores? Eu fiz bastante questão, inclusive na plataforma do professor Ferreira, ele tem lá as questões de todos os Enem, sabe? Aí eu fiz um considerado, como é que fala? Nível médio? É, isso aí. No meu caso, eu estudava algum assunto e fazia exercício. Eu não cheguei a fazer simulado, por conta que é bom fazer simulado quando você tem uma impressora para imprimir as coisas, ou quando você tem um computador, que a tela é maior. Só que no celular acaba a gente perdendo um pouco o foco, mas ainda assim a gente consegue. Porém, eu conseguia fazer mais exercício e vendo vídeo no YouTube de pessoas respondendo tal questão do Enem, ali pegando a lógica de como era resolver as questões. Inclusive, isso aí ajuda bastante, essa questão de você assistir como resolver a questão em si. O próximo tópico é dicas para a redação. Como vocês já abordaram bem, né, como fazer a redação, vou só complementar agora as suas falas. Como você se preparou especificamente para a redação? Especificamente, eu comecei a estudar redação no ano de 2023, que foi a primeira vez que eu fiz o Enem. Inclusive, eu não tirei uma nota tão, assim, boa no ano de 2023. Se não me engano, eu tirei 760, que foi aquele tema que era da Eu mulher, alguma sei, a coisa mulher assim, foi visibilidade, mais sim. difícil de desenvolver Ele por foi conta bem que ele fazia a gente tangenciar um pouco. Como a gente falava do desafio, da valorização, acaba. visibilidade e, tipo, tava um tema extenso, sabe? Um tema muito extenso. Não sei se vocês chegaram a fazer, fizeram não, né? Mas vocês já fizeram Enem alguma vez? A gente recomenda Ah, vocês que bom. fazer tanto do primeiro, segundo, terceiro, já para ter a base da prova, de saber controlar o tempo, de saber controlar a mente, de respirar bem ali, que pô, Não fugindo da pergunta dela, eu, eu gostava, assim, de estudar. No caso, era uma maneira minha, né? Que era estudar o esqueleto da redação. No caso, por exemplo, a introdução. A introdução, ela exige de você um repertório sociocultural, ela exige uma transição e exige as teses. Aí você, por exemplo, eu fazia lá, vou usar o repertório. Fazia lá o repertório, fazia a transição que você tem que, no caso, você tem que associar o presente com aquele repertório, o que está acontecendo no presente, e o que está acontecendo no tema, né? E as teses, aí eu fazia, falava, aqui tá certo. Os corretores vão ler minha redação e vão ver que realmente tem um repertório, vão ver que tem uma transição, vão ver que tem as teses. Isso me ajudou bastante. E na questão do desenvolvimento também, que se eu não me engano, é tópico frasal, repertório também, porque a redação, por ela toda, ela tem bastante repertório. Ele quer que você realmente saiba, que você entenda, tem muito conhecimento, sabe? E isso ajudou muito. E como eu falei, né, gostava muito das aulas da Fernanda Pessoa. A Fernanda Pessoa ajudou muito. A professora Lília também ajudou muito. A professora Sueli, inclusive, sou extremamente grato por elas. E eu fazia umas redações, mostrava para a professora Lília, a digna de 900, 900 mais, 940, que inclusive foi a minha nota do Enem 2024, foi o 940, que inclusive eu, né, fui feliz até hoje, né? Por isso. E uma dica muito boa também é você não se cobrar tanto, porque foi o que aconteceu comigo. Eu me cobrava bastante, porque, tipo, eu tava no terceiro ano, eu falei assim, meu Deus, eu preciso tirar uma nota boa, porque eu realmente tô no terceiro ano, se eu acabar não tirando uma nota boa, eu me cobrava muito, 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 que isso acabou me ajudando, né? Ajudou porque eu realmente estudei, foquei e acabou me prejudicando, porque no dia da prova que eu saí, né? Eu falei assim, meu Deus, será que eu fiz uma boa redação? Eu escutava os meus amigos falando, eram as palavras assim muito chiques a redação dele. E minha redação, ela não foi uma coisa assim, sabe? Com aquelas palavras, porque foi uma coisa assim básica, mas foi um básico que o corretor realmente ele queria aquilo. Ele não Isso. queria assim palavras muito
termos muito, Chique, é. muito chique, porque realmente tem gente que gosta de usar muitos termos, né? E essa questão da cobrança, ela acabou me prejudicando muito. Eu fiquei assim, muito, sabe? Passei muito dia, se eu não me engano, foi no início de novembro, né? A prova, Sim. até janeiro. Nossa, que martelando na minha cabeça, meu Deus. Será que minha nota vai ser boa? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E essa questão da cobrança, ela te prejudica muito. Foi bom por um motivo, né? Que eu realmente estudei, realmente foquei naquilo dali, mas por outro lado, ela acabou me prejudicando um pouco. Nossa, também questão de cobrança lasca muito a gente, porque até em questão do gabarito, que não só o gabarito oficial, mas as pessoas do YouTube, do TikTok, já começam a lançar um gabarito extra, Extraoficial. que vai ali dizendo as questões. Eu ouvia e tava corrigindo a minha, achando que eu não tinha acertado nada, 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 só x, x, x. Já tava desesperada. É meio desesperador mesmo você corrigir a prova. Tá errado, 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 errado. Mas, realmente, quando essa questão da cobrança prejudica. Você tinha alguma estratégia para garantir uma nota boa na redação? Bom, em questão, pera. No meu caso, eu estudava também por esqueleto, eu estudava bastante conectivos, pra- até isso me ajudou bastante na redação da UEMA. Estudar bastante conectivos, estudar ali alguns exemplos de tópico prosal, que para mim eu estava vendo, estava semelhando, e conseguia fazer, seguir ali, seguir as referências que eu estava vendo, tanto de redações nota 1000, quanto redações ali consideradas boas na média. Estudava bastante citações, citações que dava para colocar independentemente do tema. Poderia ter ali algumas citações que ia servir para educação, para eixo. Eu estudava também por eixos: eixo da saúde, eixo da educação, eixo da, da tecnologia, eixo do esporte. Só que eu tinha citações que servia para qualquer tipo de redação, de qualquer tema que fosse cair. Aí eu estudava também dessa forma, por conectivos, por tópico, estudar alguns exemplos de tópico frasal, via bastante exemplos de tese, e assim foi indo. Vocês pegaram algum tema para treinar antes da redação? Como que vocês estruturaram esse texto, acalmaram sua mente? É, como eu falei, né, da professora Sueli, que ela propôs um tema para a gente fazer uma redação, que inclusive foi um tema que ajudou bastante, porque basicamente as mesmas coisas que eu citei na redação da professora Sueli foi basicamente as mesmas coisas que eu citei na redação do Enem, porque era um tema que se associava muito, entendeu? Não foi exatamente igual porque a gente não lembra muito das coisas, mas foi uma coisa assim bem parecida. Que quando eu li aquele tema, que eu li lá os textos motivadores, eu dei uma respirada. Eu entendi esse tema. E isso aí é bastante, bastante bom. Em casa eu costumava a treinar a introdução bem. Depois que eu tivesse, considerando que eu estava um pouco bem na introdução, eu ia para eu ia para o desenvolvimento um, ia para o desenvolvimento 2, depois para a conclusão. Só que eu fui realmente fazer alguns temas de redação já no final, na escola, com a Lília também, que ela passou algumas redações para a gente fazer na turma, valendo também, questão de simulado, ela fez bastante, que ajudou. E algumas redações realmente simulados que ela fez, que no final do ano, ela realmente estava focada em questões do Enem, ela estava passando bastante simulado, tanto ela quanto o Railson em português, matemática e redação. Acho que isso também ajudou bastante. Vocês estão no segundo ano, né? Isso. Vocês se preparem porque ano que vem vai ser Enem, Enem, Enem. Você respira Enem. Tudo É, é Enem. Enem e o EMA, né? Enem, Porque No segundo ano mandou aquela pressão na gente. a pessoa já fica meio assim. Mas a prova ela não é um bicho de sete cabeças. Eu mesmo, no primeiro ano que eu fui fazer, eu fiz também no segundo ano, igual vocês, 2023. E meu Deus, essa prova vai acabar comigo. Não vou conseguir fazer essa prova porque são 180 questões, né? Independente, é dividido por 2 dias, mas é um peso assim muito grande. Mas foi de boa, consegui. Assim, foi meio frustrante, porque é a primeira vez, né? A pessoa pega logo um baque de 45 questões com os textos que pega uma folha todinha e uma redação de 30 linhas. É meio complicado, mas a pessoa vai indo. Que inclusive esse ano eu vou fazer de novo, junto com vocês.
Acho que eu vou fazer só o Remo. E uma dica que eu dou para vocês, fora a parte disso, ter o foco em qual que você quer. Você tem foco mais na UEMA ou foco no Enem? Porque eles podem ter uma diferença pouca, mas ele ainda assim se complementa. A diferença é que na UEMA a gente foca mais nas obras e o peso da redação dele é muito mais extenso, muito mais pesada o peso da redação dela. O peso da redação da UEMA, ele é muito grande, Muito porque grande. eu sou um exemplo disso, né? Eu fiz é, a UEMA para enfermagem no campus de Bacabal. Eu entrei no quádruplo de vagas, que o quádruplo de vagas, eles corrigem sua redação não, suas questões, as questões de múltipla escolha, se eu não me engano é 60, é? Sim. 60, 50 a 60, eu não me recordo muito bem. Que entra no quádruplo, se eu não me engano, é 140 pessoas. 40 pessoas. Eu entrei na posição 66 no quádruplo. E quando foi corrigida a redação, eu subi para a posição 32, ou seja, o peso foi muito grande. Eu acabei não passando na primeira chamada da enfermagem porque eu fiquei como primeiro excedente, ou seja, eles ofertaram 31 vagas, eu fiquei na posição 32. Eu acabei não foi assim, sabe? Imagina quando eu vi lá que eu fiquei como o primeiro excedente, o primeiro que sair eu consegui entrar. Ou seja, sempre desiste um, né? Sempre desiste um ou fez só por fazer mesmo. Tecnicamente eles vão me chamar no segundo semestre, né? Mas eu já não vou fazer porque eu já tô cursando enfermagem. Mas eles vão chamar. Assim, se eu tivesse passado na primeira chamada, talvez eu pensaria em fazer, né? Mas complicado. Dá 31 vagas, você ficar na 32, se eu não me engano, foi por 0,81 pontos. Alguma coisinha assim, pra vocês verem que o peso da redação ele é muito grande. Eu tava na 66, fui pra 32. Olha o tanto de casa que eu subi só por causa da redação. No meu caso, eu fiz para História em Imperatriz. Na lista de excedentes, eu estava no 13º. Aí, quando saiu a nota da redação, a nota aí juntou e foi a nota oficial, que saiu o resultado, eu estava em quinto. Então, eu subi bastante. E outro exemplo que eu posso dar é o excedentes de Lago da Pedra em Direito. Tinha muita gente que estava lá em cento e pouco, e quando subiu já estava ali na lista para entrar na faculdade. Exatamente. A nota da redação é muito. E a gente tem que ler bastante as obras, por conta que se você não ler, você não vai saber responder as provas, porque até em questão de matemática, questão de química, física, biologia, no enunciado estava falando sobre as obras. Não é? Eu fiquei até espantado quando eu li questão de matemática caindo sobre a obra. Se eu não me engano, era casa de pensão, né? Sim. Tava pedindo lá os metros quadrados, não sei o quê. Aí dava lá tudo, né? Lá da obra, da casa que tava na obra, né? Que era a pensão e tudo mais, que era. Esqueci o nome lá das pessoas que participavam lá do livro, mas até no enunciado de matemática caiu as questões do livro. Isso. Bom, durante essa preparação, qual foi o maior desafio para vocês? Porque não foi fácil. Não, não foi fácil. O maior desafio é a pressão psicológica. A pressão psicológica, você fica com aquilo na cabeça, como eu falei. Meu Deus, eu preciso tirar uma nota boa. Eu tô no meu terceiro ano do ensino médio, eu preciso dar orgulho, assim, pra escola, pra minha família. E realmente foi isso aí, a pressão psicológica. No meu caso, é a pressão comigo mesmo e a questão de se manter concentrado, de estar ali focado, de não perder o foco com outras coisas, sem contar que tinha bastante projetos da escola que eu estava envolvida, tinha bastante coisa que em trabalhos, slide, questões internas e internas pessoais, tanto da escola quanto fora de casa, tanto na escola quanto fora da escola. Então, tinha o psicológico, estava afetando o psicológico, tinha que ter esse controle e também de manter a concentração ali para ter atenção, para não ter. Eu não- Talvez não ter DH, talvez, não sei. Isso Acontece. acontece. Aí foi bastante esse problema de se manter concentrado, por conta que o celular, embora ele auxilie, a gente vai ali pegar ele para ver a hora, pega ele para ver alguma coisa, a gente acaba ali mexendo, vendo uma conversa, e assim, a gente perde muita concentração, perde muita atenção. E alguns dos
das principais causas que eu tive que me manter para mim. Que senão eu ia perder o foco todo do Enem, da UEMA, não ia me conseguir estudar, foi isso. O medo, né, de não estar bem socialmente, né? Isso. Em algum momento vocês pensaram em desistir? Porque no começo do ano a gente começa assim focado, mas É, lá no meio do ano já dá exausto. não, em nenhum momento, assim, passa pela minha cabeça desistir, sabe, de fazer as provas. Eu falei assim, não, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Porque realmente é uma coisa que quer. E aí tá na resposta, né? Eu passei em 3 universidades e foi uma coisa muito boa. E minha questão, não. Por conta que quando você tem um propósito, é algo meu coach? Pode ser algo meu coach, mas desde que do meu ensino fundamental, do sexto ao nono ano, eu queria realmente fazer alguma coisa, fazer algum curso para mim que pudesse ter condições de melhoria, de ajudar quem eu amo, ajudar quem eu gosto, de sair do meu interior, de conseguir vencer e quem eu gosto também vencer também. Por conta que a gente sabe o quanto é difícil morar na zona rural. Como é seu nome? Mas, O Laércio também sabe o quanto é difícil em questões de transporte, de vir para a cidade, de estudar, de questões que às vezes tinha grupo de estudo, às vezes tinha aulas de redação, de simulado na escola, e era mais difícil a gente poder vir por conta da estrada, por conta que era de noite. E em questão disso, sempre foi um propósito de querer ser alguém na vida, de mesmo de querer ser alguém, de querer ter mais oportunidades, sabendo que às vezes que a gente tem muitas oportunidades, mas de vez em quando alguém fecha a porta para você. Aí você tem que pular a janela e assim vai. Em questão foi mais isso, de querer ter um propósito. A gente tinha um propósito de querer vencer, de sair do interior, de ter condições melhores de vida. E assim foi. Acho que deu de entender. como é que vocês lidaram com esse cansaço? Porque foi comigo, é muita coisa para estudar para o Enem, é muito tema, é muito cansativo, não é não? Será? Tava já me lendo as ideias já. De tanto desgaste, de ter que conciliar tanto a escola, quanto o estudo de casa, quanto os problemas internos e externos. Mas ainda assim, eu conseguia me concentrar, às vezes desabafava com alguém, e assim foi indo. De não ter, se a gente sobrecarregar, a gente vai acabar descontando em alguém, vai acabar se estressando e não vai focar mais nos estudos. Essa questão do cansaço, a gente consegue vencer, como ela falou, né? Quando você tem um propósito, se você realmente quer aquilo, você pode ficar cansado, mas você não vai parar. Para qual curso e universidade vocês passaram? E com a nota de vocês, muita porta se abriu. Cara, eu tinha um propósito de licenciatura em História, então eu fui para esse rumo. Eu passei para Bacabal em Ciências Humanas e passei para História e na UFMA disse Imperatriz. Eu não tentei ProUni porque eu realmente não ia para o ProUni, eu deixei, não optei para só ver se minha nota dá, deixei livre para outras pessoas poderem ir e acho que foi só isso. Não- Eu passei em agronomia na Universidade Federal do Maranhão. Agronomia não era o meu curso principal, uma coisa que eu queria, porque eu sempre quis fazer enfermagem, né? E passei em enfermagem também, só que foi pelo ProUni. Só que eu também não fui fazer, porque não ficava meio viável pra mim, porque era uma coisa assim que era longe também. E eu acho que eu vou passar em enfermagem na UEMA, né, na segunda. Na verdade, não é a segunda chamada. É porque eles só chamam no segundo semestre. Porque, no caso, não tem primeiro semestre, não vai ter o primeiro semestre no começo do ano, lá na UEMA, no campus de Bacabal. E vai começar realmente no segundo semestre. Eles vão chamar a primeira lista. Se no caso, algum desses 31 desistir, um, dois, sempre desiste um, dois. Porque realmente, como eu falei, né? Tem gente que vai só por, colocou, vai fazer só a prova e tudo mais, mas não vai fazer a universidade. Eles já chamam direto. Ou seja, eu tenho esperança ainda que a UEMA vai me chamar, né? Pra eu fazer a prova. Se eu não me engano, é agora no final de julho. É no final de julho que eles vão lançar a lista. Porque assim.
quase todos os cursos já foi chamado, né, da UEMA. Já Só sim, realmente só não até as foi, vagas remanescentes só já. não foi a segunda chamada sim, as vagas remanescentes. Um monte de curso já foi chamado, só ainda não, que foi o que eu escolhi, na enfermagem no campus de Bacabal. Eu também passei para as vagas remanescentes em letras na UEM de Lago da Pedra, só que eu realmente não optei por ir, porque a questão de transporte ainda não está tão certa. E eu pretendo fazer biologia, história, que Uhum. é profissões que eu me identifico mais. E agora eu estudo enfermagem, né, na Faculdade de Educação São Francisco, lá em Pedreiras. Que inclusive é uma faculdade particular, né? Mas foi o que realmente foi mais viável para mim, porque você sair da sua cidade pequena, foi para uma cidade grande, é muito complicado. Eu tinha um propósito de eu ir morar em Imperatriz com minha família, porque eu tenho família na Imperatriz. Mas no caso, se eu conseguisse passar ou 100% para a Uni, ou passar na UFMA, na Federal do Maranhão, para enfermagem, né? Mais os dois, na verdade. E infelizmente eu não consegui passar em enfermagem porque eu só concorria na ampla concorrência, né? E a ampla concorrência é um peso muito grande, porque ali tá todo mundo, tá todas as pessoas. E também eu tinha cotas de escola pública, né? Que a gente, no caso, todos nós tem, Em baixa renda. e baixa renda. Porém, as cotas de escola pública eles estavam ofertando uma vaga. Era uma vaga, duas vagas. Aí eu acabei não consegui, quase. No caso foi quase, quase eu passei enfermagem na Federal do Maranhão. Se eu tivesse passado, eu teria ido, né? Teria ido morar em Imperatriz, mas não deu muito certo. E agora a gente tá aí, né? Seguindo. Tô, como eu falei, fazendo enfermagem lá em Pedreiras na FAES. E até agora tá sendo. É meio desafiador, porque você sai do ensino médio, você ir pra faculdade. São coisas totalmente diferentes. Inclusive, essa semana é a semana de provas da faculdade, segunda a sexta. E tá sendo, assim, uma pressão muito grande, porque você realmente tem que estudar. O modelo de prova de faculdade é totalmente diferente do modelo de prova de escola de ensino médio. Assim, a primeira prova que eu fiz, assim, foi um baque muito grande. Foi uma coisa assim, meu Deus, o que é isso aí? Mas tá indo, né? Graças a Deus. Como foi a reação de vocês ao ver o resultado da aprovação? Mas não só de vocês, mas também da sua família. Então, eu tenho certeza que eles ficaram muito orgulhosos de vocês. Foi muito gratificante, porque, como eu sempre falo, né? Os seus esforços, eles geram conquistas, que foi realmente o que aconteceu. Ver que aquilo ali foi fruto do meu esforço, foi fruto de uma coisa que eu realmente me esforcei para aquilo dali. É muito gratificante. Também para da minha família, né? É muito bom a gente ver a felicidade, ver que pessoas ficaram felizes pra gente. Não só pessoas da família, mas como a escola também ficou extremamente feliz, não só por mim, mas todos os meus colegas que tiveram suas aprovações. E é muito gratificante isso daí. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi a nota da redação. Não, não, foi uma alegria tão grande. 900, acho que foi 900, foi 900. Vocês falam assim, Não, 940 foi ele. 920 foi a Daiane, acho que foi, eu tirei 900. Nossa, foi uma alegria imensa, velho. Eu consegui vencer a nota que eu tinha tirado no segundo ano e ter passado nos cursos que eu queria, embora eu não tenha ido por questões de transporte, de questões de sair do interior e de ir para uma cidade muito maior, de questões de financeira também, de se manter em uma cidade que você não tem muitos parentes, ter que ter casa, trabalho, aluguel, essas questões sairia muito mais caro para o bolso do que pagar uma faculdade perto de você, que no meu caso eu estou fazendo na FEMAP Pedagogia aos sábados. Então, a mensalidade não pesa no bolso quanto eu me deslocar para morar em outro lugar. O preço que eu pago em uma mensalidade eu ia pagar em questões só de transporte, por semana, talvez. E mais em questão, eu fiquei muito feliz quando eu vi que meu nome estava ali nos cursos que eu tinha passado, para a história. Eu fiquei, nossa, tava pra soltar foguete. vocês já esperavam esse resultado? Ou foi uma surpresa? Assim, eu confesso que eu esperava e não esperava. Porque é igual essa questão da pressão psicológica. Você fica com muito aqui na sua cabeça, meu Deus, será se eu realmente fui bem? Será se eu realmente tirei a nota boa? Porque, assim, eu fui bem, mas minha cabeça tava toda hora assim, meu Deus, eu não fui bem, e isso é péssimo, essa questão do você ficar com aquilo na cabeça. Por isso que não é bom a gente, sabe? Eu realmente, no fundo, assim,
No fundo não, né? Eu esperava sim, porque eu sabia que eu tinha tirado, que eu tinha feito uma coisa boa. Porém, eu tava com tanta coisa, questão da pressão psicológica, que acabou, como eu falei lá no começo, né? Prejudicando um pouco, mas assim, eu já esperava uma nota boa, né? Mas não tão boa, sabe? Porque assim, que eu tirei 940, né? Igual a Xanara falou, meu Deus, na hora que eu vi aquele 940, eu fiquei assim, um ponto de soltar foguete. Eu acho que quando vocês vê a primeira nota de vocês na redação, assim, vocês vão ficar muito ansiosos, né? Porque vocês só vão fazer como Sim, treineiro, né? é, A nota de vocês, se eu não me engano, em abril. vão sair em abril de 2026. A nota Ali sai por 2 meses antes março, da nota abril, do. 2 meses antes não, 2 meses depois. depois das notas dos que fizeram no terceiro ano ou que não estão mais estudando. Se eu não me engano, a nossa saiu dia 13 de janeiro, a dos treineiros saiu dia 13 de março. E realmente, quando vocês verem a primeira nota de vocês, vocês vão entender, assim, basicamente o que é que a gente tá falando. Que é uma coisa, assim, muito, sabe? A gente acorda de manhã. O quê? Eu nem dormi que preste, assim, no dia 12 pro dia 13 de janeiro. Porque aconteceu contigo também, de tu ficar ansiosa pra ver a nota. Cara, sim, Eu bastante. fiquei tão eu fiquei ansioso. Não só eu, mas Tá. todos. Toda hora eu entrava no site, o site não carregava, eu entrava de novo, o site não E o, carregava. e o site não carregava, porque congestiona muita gente. Querendo ou não, é o Brasil todo que tá ali dentro daquele site. Congestiona, e a pessoa, meu Deus, não carrega de jeito nenhum. Mas foi assim uma coisa muito. Sabe, se eu não me engano, a nota saiu 8 horas, tava prevista pra sair Vai 10 sair no horas. outro dia. Saiu, aí saiu 8 horas. Foi até um amigo meu que falou, a nota saiu. Aí quando eu entrei no site da Mas época eu vi saiu ali 8 horas. 2024. Mas era pra sair no dia anterior e sair no outro dia. No caso, eu acho que era só Foi- boato mesmo, sabe? Realmente Não, era era pra questão de, foi a questão de erro deles mesmo. questão de erro Foi. deles. Porque, tipo assim, porque eles estavam falando que ia sair. Era dia 12 era? Acho que sim. Aí no caso foi sair dia 13, né? Era, estava só adiando, vai sair 8 horas, vai sair 9 horas. Era por questão lá de erro deles, foi sair no outro dia. Aí a gente ficou muito mais ansiosa ainda. É, mas é muito gratificante você entrar no site e ver que realmente seu esforço valeu a pena. Qual dica você daria para quem está fazendo o Enem pela primeira vez? É questão psicológica, de estar bem ali, de se acalmar, de se controlar. Porque se você não se controlar, você vai ficar mais desesperado ainda em fazer as questões de não precisa levar muita comida, basta uma água, algum docinho, algum biscoito para você comer ali no intervalo. Essa questão de comida. Mas não precisa se desesperar de levar, encher a mesa, que é bom você ter espaço para você se mexer ali, de fazer os cálculos em questão, e em questão disso é isso, e saber método de tempo para cada questão ali, para cada, tipo, para exatas. Um tempo, para humanas um tempo. Se você não souber ali as mais fáceis, vai para as mais difíceis. Se não souber, vai tendo métodos, saber o melhor método para você controlar o tempo das questões. E essas questões das comidas, é até meme, né? Lá no E TikTok sim, tem um meme. O pessoal leva uma ruma de comida, leva mais comida do que. Leva uma penca de banana, e a leva gente, muita a gente não coisa. come nem a A gente não metade, come nem a metade, a gente fica leva. ali desesperada. Tanto tempo assim para primeira. Inclusive, não tem tempo. Tem? Passa desse jeito aqui, Passa ó. muito ligeiro quando você tá dentro daquela sala, que se eu não me engano começa 1h30, dá 6 É, horas assim, ó. Muito ligeiro, você só vê escurecendo assim pela janelinha que fica lá. E, inclusive, o que aconteceu comigo, essa questão de comida em 2023, eu acho que eu levei comida demais. Eu fiquei até com vergonha de tirar da bolsa. Inclusive, eu deixei na bolsa, tirei só umas coisinhas assim, porque eu vi que ninguém tava com muita coisa. Eu vi uma menina assim do meu lado com, se eu não me engano, era um chiclete e água. Chiclete e água. Se eu não me engano, levei bolo, biscoito, suco. Fruto, meu Deus, eu levei um monte de coisa, fico com vergonha até hoje. Aí eu resolvi comer depois que terminou a prova, e deixei dentro da bolsa. só leve muita caneta, que é impressionante como as canetas tendem a falhar na hora que a gente está escrevendo ali, ó. Leva uns quatro, uns cinco, assim, de É, preferência. se não me engano, no ano passado eu levei 5 canetas. E é tudo preto, tá? Porque não pode usar azul. Sim. E,
essa questão lá da, Chica. de fazer pela primeira vez o Enem. Seria bom, né, a escola mesmo comunicar, falar sobre as regras, o que não pode, o que pode, porque, tipo assim, eu cheguei lá sem saber de nada, eu ficava com medo de qualquer coisa, a mulher me eliminar, né, porque tem os... E assim, tem essa pressão muito grande, você ser eliminado na frente da sala toda, é, é muito complicado. Aí qualquer coisinha, eu acho que eu nem me mexia, assim, olha, colocaram tanto medo em mim nesse tempo que se você olhar pro lado, você vai ser eliminado. Aí eu Uhum. passei a prova todinha assim, ó, só a prova assim, não erra nem pro lado nem pro outro. Eu abria o pacote de comida assim, bem devagarzinho, assim, ó, meu Deus, a mulher vai pensar, tipo assim, quando a gente vai abrir a comida, pelo menos quando eu fui, né? A mulher, ela vem, né, pra olhar. Aí, meu Deus, essa mulher pensa que eu tô com cola bem aqui. Eu não tenho essa audácia não, viu? Aí a gente abria bem devagarzinho pra comer com vergonha, porque a sala tá toda em silêncio, aí você vai Hum, mastigar, vai mexer lá no plástico. Você sabe, né? Que plástico, quando você pega, faz nada. Mais um vídeo. E aí, É muita pressão, tu tá ali desesperada. Tu acha que o. Como é que fala? O cara que fica na sala? eu não esqueci, o fiscal. O fiscal, ele tá te olhando como se tu estivesse fazendo alguma coisa de Alguma errada. Tu coisa já de fica. errada. Ele só tá ali te olhando porque tá observando a sala e tu já fica desesperado, achando que tu tá fazendo alguma coisa de errado. Em questão disso, a escola devia fazer uma aula preparatória, tu fazendo simulado, agir ali como fosse o fiscal, ensinar as coisas básicas do dia que a gente acaba, às vezes, se confundindo, que no celular o celular tem que desligar tudo, tudo, tudo. Questão de alarme, de emergência, tudo, porque se tocar qualquer coisinha, já era. Em questão de fazer silêncio, não pode fazer barulho algum de falar com outras pessoas. Questões assim que qualquer coisinha tá na. Eles têm um PDF explicando o que pode, o que não pode, que é bem importante ler. E através disso ter uma aula preparando os alunos para na hora que for lá, não ter esse medo todinho de nem se mexer para não ser eliminado. Inclusive, ano passado eu nem levei meu celular. Eu levei meu celular por medo de tocar, ou seja, a gente chega em Lago da Pedra, é 9 horas, 10 horas. É, e no Dá ônibus 9 às é. 10. Não é fica em Lago da Pedra, ó. Tá, que, se eu não me engano, o portão abre 12 horas. Portão, tipo assim, é muito importante, gente. Se vocês não for no ônibus, chegar pelo menos, no caso, 12 horas, né? Pelo menos 12 horas, porque dá 1h01, já é. Se você tá lá de fora, você não tem quem faça você entrar de jeito nenhum. Porque fica aberto até 1 hora. Aí, é tanto ó, que na hora que o portão abre, nós já entra pra lá e fica, não sai do lado de fora, não. Porque se você pisar o pé do lado de fora e der 1h01, você fica do lado de fora. Ninguém deixa você entrar, não. E tem a questão dos horários também, que eles colocam no quadro, aí eles só vão apagando, né? A gente não pergunta a hora pra eles, né? A gente não conversa com eles. Aí tá lá, se eu não me engano, é de 30 em 30 minutos, eles É, de apagam, uma e né? meia a 2 horas, 2 horas, a 2h30, eles vão Aí apagando. eles vão apagando conforme o tempo vai passando. Aí que a gente fica meio desesperado. Gente, já é 2h30, vai apagando 3 horas, quatro Não é horas. muito É, desesperador eles apagando. Quando você vê que ele pega o apagador pra apagar a hora, e a hora vai passando, a hora vai passando. Gente, passa muito ligeiro, passa muito, muito, muito ligeiro. É por isso que é muito bom você conseguir administrar meu tempo. Inclusive, esse ano eu vou tentar administrar meu tempo melhor do que o do ano passado, porque eu fiquei muito frustrado no primeiro dia. Porque eu comecei a fazer a redação, fiz a minha redação toda, depois que eu fui para as questões. E tipo assim, as questões são tão. Elas te desgastam tanto porque é muito texto, você tem que ler muito. Você tem que ler muito, muito mesmo. São 90 questões, com uns textos imensos. Ok? Pega o que? Uma folha, um texto. Pega duas questões, uma folha. E é muita coisa. uma dica que eu dou, desculpa te cortar, é fazer o rascunho da redação. Ali, sabe, o que vai pensando, vai lendo os textos motivadores, vai pensando, fazendo ali seu rascunho. Faz algumas questões da área que você gosta, como os humanos, tenta ali fazer algumas questões, tenta ler alguma coisa de linguagem. Marca com a bolinha o que você não sabe, que você vai ler de novo, e marca com o quadrado que você acha que tem certeza, e depois volta para a redação, faz a oficial, e depois vai para as questões. Tenta ali fazer algumas umas 10 de linguagem, 5 de humanas, 5 de ciências naturais, volta para linguagens. E se você tiver mais dificuldade em exatas, tem um tempo mais para elas, que ela vai te
vai tomar bastante do seu tempo, porque você tem que pensar, tem que fazer alguns cálculos, mesmo que seja básico, acaba pensando muito por conta que as questões às vezes só de raciocínio lógico, você fica batendo muita cabeça. E essa questão, quando você tá lá, é muita pressão, porque você, como ela falou, né? Qualquer coisinha você fica. Meu Deus, será que eu vou ser eliminado? Será que eu vou me eliminar? Inclusive, aconteceu uma coisa, essas coisas acontecem comigo, é impressionante. Eu tava lá de boa fazendo minha redação, aí a fiscal veio no meu rumo, eu falei, pronto. Aí me eliminar bem aqui, sem eu ter feito nada. Porque aí ela pegou e chegou pra mim. Essa caneta tá muito fraca na redação, eu já tava na metade da redação. Aí eu falei assim, meu Deus, lascou minha redação todinha, porque eu já tava na metade, ela não tá muito fraca. Ela também não disse mais, não, ela explicou porque, se eu não me engano, não, aquilo ali é passado é transformado em um PDF, inclusive o rascunho da sua redação, ela fica disponível no site, do mesmo jeito que você fez. É passado por PDF ali digitalmente, os corretores eles leem digital. Aí, aquilo ali, quando é transformado em PDF, meio que fica meio apagado, tanto é que eu fui ver minha redação, né, realmente tava uma coisinha bem apagadinha. Aí eu fiquei com medo, ó. Eu fiquei com medo. Aí eu troquei de caneta na metade da redação. Na metade tá de uma cor e a outra tá de outra. Assim, no caso é preto, né? Só que tá um preto mais forte. Aí eu passei desse dia até o dia 13 com medo da minha redação ser zerada, porque essa mulher colocou pressão em mim, acho que dizendo que não ia ser lido minha redação. Mas foi de boa. Na opinião de vocês, é bom fazer assim um Enem com um treineiro, assim, para ter uma preparação hoje para o próximo ano ou não? Sim, muito. De preferência, desde o primeiro ano, Desde como o primeiro. eu falei desde o início, de ter esse controle tanto da prova quanto psicológico, de saber controlar essa pressão que é ali, contanto que por conta que mais é a pressão psicológica que a gente cria, dos fiscais, da prova, de não saber controlar, de achar que vai dar 6 horas e você não fez redação, não fez prova. É importante desde fazer do primeiro, mesmo que você não tenha estudado no primeiro, mas fazer mesmo, vou saber de como é a prova, de no segundo já começar a estudar bastante coisa, tanto de redação quanto de assuntos à prova. E no terceiro, botar para valer e fazer a prova de verdade. Estudar bastante. Que inclusive no primeiro ano eu não fiz a prova, que eu me arrependo Então, até hoje até de hoje. não ter feito. E de não ter feito a UEMA também, porque eu achava que não dava de fazer. E na UEMA, na minha sala, tava dois, uma menina e um menino, acho que tinham o quê? 16 anos, fazendo a prova. Sim. Inclusive o O, o filho do professor, Pedro, é Pedro o é, nome dele? Pedro professor Ivan. Nildo. Ele passou em física em primeiro lugar. Foi em primeiro lugar? Foi. E na Na Imperatriz. Imperatriz. Não, puxa. Foi na UFMA, foi. Ah, foi Não, na UEMA, foi na não UEMA. lembro. Sim. E eu não sabia que dava de fazer, E porque tinha que pagar. Eu acho que paga a inscrição, né? Quem não é no terceiro ano. Ou tem... que não é paga. Pois é, eu não sabia que dava de fazer a prova e eu nunca fiz. E eu me arrependo até hoje. Eu também. Ah, acho que ainda dá de fazer a inserção da UEM. Se vocês quiserem fazer, já Eu ler as recomendo. obras, eu recomendo bastante. Eu tenho as obras disponíveis da UEM, tem umas 3 obras, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês. Que inclusive eu vou fazer a UEMA também, de novo. Mas esse ano eu não vou fazer para enfermagem, vou fazer. Então eu vou ver qual curso que eu vou fazer, mas é dentro da área da saúde. E se vocês quiserem, eu recomendo vocês fazerem a prova da UEMA. A secretaria ela tá todo momento disponível para realizar a isenção de vocês e a inscrição. É só você chegar lá, eu quero fazer a UEMA como treineira, né? Que inclusive, se vocês passarem, se eu não me engano, tem como, tipo assim, se for realmente uma coisa que você quer, tem como você conciliar o ensino médio com a faculdade. Tem sim, tem sim. Inclusive, você fazendo ensino médio, tem como você fazer. Que se eu não me engano, o Pedro Ivan, se ele quisesse fazer, ele conseguiria Uhum. já estudar, ainda estando o quê? No segundo ano do ensino médio. Ele estuda com vocês, é? Ou Não, eu não? estudei de manhã. Ele estuda de manhã, você estuda à tarde, né? Ah, sim. E é isso daí mesmo. É isso. Recomendo vocês fazerem a prova da UEMA. Se vocês voltassem assim no tempo, o que vocês fariam de diferente? Eu me inscreveria no primeiro ano. Eu escreveria no primeiro ano, teria mais controle psicológico e teria estudado mais matemática, exatas, química, física em geral. Também. Desde o básico, assim, do básico mesmo, do básico, assim, como se fosse lá no ensino fundamental menor até o ensino médio, assim, para realmente ter um controle melhor, de saber estudar melhor, de
ter controle de também saber assuntos básicos de intermediário, para na prova eu me sair melhor. Sim. E, se eu não me engano, lá em 2022, que foi o ano que eu fiz o meu primeiro ano, só dois alunos da minha sala que fez. Inclusive, um deles foi meu amigo, né? Que ele me chamou pra fazer. Quando ele me chamou, tipo assim, eu confesso que eu tinha medo da prova, né? Eu não sei pra que que eu tinha medo dessa prova. Eu falei, não vou fazer não, não vou fazer não. Se eu não me engano, tinha acabado o período de isenção. Se eu quisesse fazer, eu teria que pagar. Era Uhum. R$ 85 no tempo. Ainda é R$ 85, eu acho. Aí eu falei assim, não, não vou fazer não. Aí eu me arrependi disso até hoje. Eu lembro que eu lembro até hoje, como se fosse ontem, eu entrando no site lá, aí começando a fazer a inscrição, eu falei, não, vou fazer não. Ah, me arrependo até hoje, sério. Porque, tipo assim, a gente saiu do ensino fundamental, né? Chegou no ensino médio, sem essa preparação, e mesmo não conhecia o Enem, eu ouvia falar e tinha medo da prova, só isso que eu sabia. Só isso que eu tinha isso na minha cabeça. Eu acabei não fazendo só por desleixo mesmo. Uma coisa que eu me arrependo até hoje. Que, inclusive, ano passado, nós, alunos do terceiro ano, a gente incentivou a maioria dos alunos a fazer. A gente ia na sala, falava, se vocês quiserem fazer a isenção, a gente faz a isenção de vocês. Foi Inclusive, ano passado foi muita, muita gente mesmo fazer. Fazer a... bastante gente do Foi circuito. tanta gente, se eu não me engano, foi 2 ônibus, né? Foi dois Foi dois ônibus. ônibus para Lago da Pedra para fazer a prova. Fora as pessoas que iam de outros Porque, transportes. porque, Era tipo assim, muita gente. pelo que aconteceu com a gente estava querendo ajudar os outros a abrir mais a mente. Não, faça, porque é bom e tudo mais. Quando você chegar no terceiro ano, se você não fazer, talvez você se arrependa, que foi o que aconteceu comigo. Comigo com a Shainara, né? De ter se arrependido, não ter feito. Algo que eu posso indicar também para vocês é fazer o Enem, porque às vezes você não passa, mas você tem a chance de passar em outras faculdades com a sua nota do Enem, mesmo tipo sendo a UEMA, a UFMA, por conta que em vagas remanescentes, tanto IAD quanto presencial, elas permitem você entrar através da nota do Enem. Que são as vagas remanescentes. Todo ano abre vagas remanescentes de letras na UEMA de Bacabal, em outros campos abre. Tem muito vestibular de outros estados, como Mato Grosso, quanto Minas Gerais, que abre vagas remanescentes para diversos cursos, tanto IAD quanto presencial, através da nota do Enem. Mesmo você fazendo, tipo, 2023, 2024, você consegue passar. Então, é bastante importante você fazer o Enem, não só para ir passar na hora no SISU, ou no ProUni, ou no FIES, mas tem diversas outras oportunidades que vai abrir caminho para você em outros meses, que você pode agregar. Até mesmo em outro ano, através da nota do Enem que você fez, você pode conseguir. Abriu também vagas remanescentes em gestão comercial e letras no campus da UEM de Pedreiras. Então, são diversas oportunidades que tem. Não só essas três, que é o SISU, ProUni e o FIES. Inclusive, tem faculdade particular que eles aceitam sua nota do Enem e até dão desconto. Ou, tipo assim, você tirou a nota boa, eles acabam dando desconto. Assim, Dá um desconto mais. independente da faculdade, toda faculdade precisa de um vestibular para você entrar. Eu mesmo não fiz o vestibular da FAES, só coloquei minha nota do Enem de boa. Porque tem gente que pensa, não, você tá na faculdade particular, mas você não Uhum. precisa fazer o vestibular da faculdade, mas não é assim. Toda faculdade, para você entrar, você precisa fazer o vestibular da própria faculdade ou usar a nota do Enem. Não é, tipo assim, o vestibular não é igual ao Enem, não é uma coisa difícil, mas precisa sim de um vestibular, entendeu? E E já você o vestibular também já dá um desconto legal também, que já ajuda dá. bastante. E não tem a motivação assim aí do ano. Como que a gente manteve a motivação? Também. É, Diga para nós também ter essa motivação. Propósito. propósito. O que motiva a gente? Eu tinha o meu propósito É, de conseguir estudar, de conseguir exercer a minha profissão, que é ser professora de história, de conseguir é, é, de exercer a minha profissão através de educar pessoas, através da história, isso sempre foi meu propósito desde o primeiro ano, que eu gostava bastante de história. Então, eu quis fazer rapaz, que minha profissão fosse história, de ser historiadora, ou ser bióloga, ou assuntos que fossem realmente de de áreas que eu gostasse, mas envolvendo mais as ciências humanas. Eu tinha esse propósito de ser professora,
a trabalhar com a educação e de conseguir sair do meu interior, de conseguir coisas melhores. E acaba que a gente é muito limitado morando no interior, já é limitado morando na cidade pequena. Imagina na zona rural. E sempre foi meu objetivo, propósito, motivação, conseguir ter oportunidades melhores, de conseguir, entre aspas, vencer melhor em. Não ter, não, tá me faltando palavras. Mas é isso. Realmente, o propósito é colocar Deus em primeiro lugar. E a família da gente ajuda também. A família, ela sempre tá motivando. Ah, você vai conseguir. Os amigos também. Porque assim, a gente tava todo mundo junto, né? No terceiro ano. Ah, nós vamos conseguir. E vai dar tudo certo. E por aí vai. E realmente a gente conseguiu. Ano passado teve muita aprovação. Acho que vocês chegaram a ver o cartaz lá. Muitas pessoas acho que é meio impossível não ver, né? Que cartaz daquele tamanho, com aquele Uhum. tanto de gente. Outra dica é que, embora a sala do Álvaro era mais motivada, tinha mais gente querendo fazer o Enem, na nossa não, era muito pouca. Foi contando as pessoas que, tipo, davam, contando assim, realmente no dedo pessoas que queriam fazer. E acaba que, às vezes, não desmotivava a gente, mas era mais difícil é, para os professores dar aula de Enem, de simulado, dos livros da UEMA, por conta que quem ali realmente queria era 3, 4 ou 5. E os outros acabavam atrapalhando porque realmente não queria aquilo, não ia fazer a prova. E em questão disso, sempre vai ter isso, querendo ou não. Às vezes realmente tem, e é saber ter foco que você tem um propósito. Você não pode deixar outras pessoas atrapalhar seu caminho, a sua trajetória. Exatamente. Como ela falou, né? Minha turma foi um número bastante de gente que fez. Que inclusive, se eu não me engano, foi a turma que teve Aprovações. mais aprovação. É, porque É, número maior, maior. óbvio. Aí teve um número bom de aprovações. E realmente, eu lembro que no ano de 2023, a gente entrou em 2022, a gente viu os aprovados, né? Que tinha aquele cartaz. Sim. E, meu Deus, eu queria tanto estar aí também. Eu chegarei tá com ansiedade de já chegar no terceiro ano pra estar ali. E o tempo passa tão ligeiro. Uma coisa que eu recomendo pra vocês aqui, estando no ensino médio, já deixando um pouquinho de lado o Enem, é aproveitar bastante esse momento, né? Eu confesso que eu sinto muita falta no meu terceiro ano. Que inclusive a gente tem o nosso Instagram, né? Que até hoje está registrado lá. A gente entra e vê aquilo, todos aqueles momentos. Não sei se vocês já chegaram a ver o Instagram do nosso terceiro ano do ano passado. É bem recheado, é muita coisa que tem lá. Inclusive ano passado ainda a gente podia entre aspas, né? Que era meio limitado a gente usar o celular. Aí a gente tem muita coisa, muita memória registrada. E é uma coisa muito gratificante você ver aquilo dali. Você relembrar daquela nostalgia dos seus amigos. E uma dica que eu dou pra vocês é aproveitem esse momento de vocês. Com a turma de Aproveitem com a vocês, turma de vocês. com as pessoas que vocês gostam da turma de vocês. Porque quando você chega no terceiro ano, no começo do ano você já fica assim, meu Deus, tá acabando. Tá acabando. A gente fala dos professores, mas a gente sente uma saudade de Sim, um tiquinho de cada um. sim. É impressionante. Eu lembro deles em qualquer coisa assim do dia. O professor já falou isso, o professor ensinou isso e isso, aquilo. A gente lembra deles, a gente sente saudade da escola, do intervalo, de ter. Fica uma vaga tão grande, porque a gente tinha toda aquela rotina de manhã, de tarde, de vir para a escola, passar o dia, aí final de semana, segunda-feira já começa de novo. Aí depois que acabou, parece que ficou um negócio tão vazio, tão um silêncio tão grande na vida da gente, que tirou toda aquela parte que a gente, ok, desde o ensino da creche, uma vida todinha, parou, acabou. Fica um negócio tão estranho, a Querendo ou não, gente gente, até se acostumar de novo. são 12 anos, né? Você naquela rotina de escola e tudo mais, quando acaba. Se eu não me engano, a gente acabou numa sexta-feira, eu não lembro. Eu só sei que teve uma apresentação A aqui. gente acabou sexta-feira por conta do terceiro ano, tira férias. Por Foi? favor, façam. Eu já não, não fiz porque eu preferi viajar do que ir pro terceiro ano tirar férias. Acabei viajando. Eu tive que ficar mais uma semana na escola, sabe? É meio assim frustrante, mas É muito massa, gente. eu. Você sair da escola uma semana antes da É, semana antes do pouco. Você não faz prova, você não tem esse desespero de fazer as provas. Você consegue sair mais cedo, você fica livre de dar as é, provas de tudo. É maravilhoso. Faça no segundo ano, faça no terceiro. E ajuda bastante o terceiro ano tirar férias. Dependendo da área.
Ajuda bastante. E você vai anotando a questão da redação que o professor vê, o professor de redação, de atualidade, de história, que foi o Eric. E o professor Ronaldo veio a aula de foi quinta, eu acho, Biologia. foi biologia. Biologia. Todos ajudaram bastante. É muita gente ali, é muita gente, mas também a gente tem muitas memórias ali do recreio, das brincadeiras, é muito legal. Tanto nessa questão de ter esse entretenimento, de questão de aprender, é algo muito legal. Mesmo que seja de manhã, de você acordar cedo nas férias, mas ainda assim, a gente consegue tirar bastante aproveito. Se eu não me engano, ainda vim 3 dias. São 15, né? Eu vim todos os dias. E, tipo Todos assim, os dias. eu tive que passar pelas provas, né? Porque eu preferi viajar. Na época, realmente, não dava de eu deixar essa viagem de lado. Eu começa no início de julho, né? E eu tive que viajar no início de julho. Eu acabei não vindo, mas naquela sexta-feira, como o povo fala, na sexta-feira qualquer, acaba assim, acaba do nada, realmente. O terceiro ano acaba assim, do nada, é uma coisa assim muito, sabe? No meu caso, a sala não era muito unida. Eu tinha minhas partes do meu grupo, tinha ainda mais algumas panelinhas ali. Numa sexta-feira é como se fosse você acaba ir para casa normalmente voltar na segunda. Só que na segunda você não Não volta, na volta. terceira você não volta, na quarta-feira você não volta. E fica um vazio tão grande, você não vê mais as pessoas, e você não tem mais aquela rotina. Realmente, o vazio ele Então, fica por um então, momento. realmente é vocês aproveitar a escola, aproveitar os estudos, de aproveitar as pessoas, que a gente consegue ter uma rotina melhor, porque a gente já está acostumado com essa rotina desde o ensino fundamental, de estudar à noite. E quando você pega as férias e não tem mais escola, fica até mais difícil de querer estudar de novo, de querer sentar ali a bunda na cadeira de toda noite estudar. É muito mais difícil porque você quer sair, você quer assistir, você quer fazer outras coisas. E por conta que a gente não tem mais essa rotina, o corpo se acostumou com aquela rotina. E para desacostumar e acostumar com uma outra nova rotina é muito mais difícil. Que inclusive até agora eu ainda estou em processo de adaptação na faculdade, né? Como eu falei no início. É uma coisa assim, bem diferente, totalmente diferente. E do ano passado pra cá minha rotina mudou completamente. Completamente. Bom, e assim a gente encerra esse episódio, né? Super especial. Foi incrível ouvir a trajetória do Alvin e da Chainara, entender o desafio e conquista e perceber que com foco, organização e persistência é possível se alcançar a tão sonhada aprovação do Enem. Então, obrigado ao Alvin e à Chainara por dividir sua história com a gente. Gostaria de parabenizar vocês novamente Muito pela obrigada. conquista. Bom, e até o próximo episódio, pessoal. E lembre-se, estudar transforma o mundo. Gente, questão de. Eu tenho muito canais eu tenho muito páginas no Drive, alguns canais no Telegram, muitas perfis no TikTok, Instagram e YouTube que eu indico para vocês alguns métodos, algumas estratégias, qualquer coisa que vocês quiserem também falar sobre o Enem. Se vocês quiserem falar comigo, eu estou disponível para ajudar vocês, viu?